Bom dia, nenas e nenes! Como é que vocês estão por aí? Por aqui tudo jóia, começando mais um dia de areião do sítio. Hoje a gente vai fazer uma reforminha no banheiro seco, porque daqui uns dias vai ter o festejo de inverno por aqui, que já tem até um barro que eu vou aproveitar, que é um barro que a gente usou para montar um pouquinho da fornalha de fazer melado. E vai ter também mais coisa aqui do atualizações dos serviços da roça para vocês. Mas tudo começou quando? Escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos. Conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma. Agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra. Vamos nessa! Processo do melado a gente vai fazer um vídeo específico, ó, mas isso aqui é o forno. A gente joga aquele panelão que a gente chama de tacho aqui em cima, daí preencheu com barro para fechar por baixo ali. Tem uma chaminé tapada aqui pra gente não ficar respirando a fumaça. E aí eu vou aproveitar essa terra que já tá úmida há vários dias para reformar o banheiro. Que daí a terra ela solta mais a argila, assim, ela fica melhor quando tá vários dias na água. Ó, essa aqui é a moenda de cana. E antes de começar ali no barro, vamos atualizar umas coisinhas que vocês já vieram acompanhando. Que nós temos a erva baleeira que está secando. Neste momento vai fazer cerca de 3 dias que está aqui. E a gente estava fazendo a experiência se vai ser melhor tirar ela nos galinhos, esses galinhos, né, antes de pôr ela aqui, ou se depois não vai soltar mais fácil. Ó, já tá meio que estralandinho assim de seco. Tá bem legal. E aqui mostrar pra vocês, aqui tem uma partezinha que a gente destina a colocar as medicinais. Ali tá então os canteiros de alho, de cebola. Cebola a gente plantou esses dias das mudinhas, mostramos no canal, né? Essas mudinhas tão pequenininhas aqui. E essas aqui são mudas de bulbo, para quem quiser ver tem vídeo já. Aqui tem pisales, para quem não conhece, é uma frutinha que dá na... Olha só que linda. E é gostosinha de comer, é usada assim para confeitaria, às vezes decorar bolo, essas coisas, é bem interessante. Docinha. Pra lá estão os tomates que a gente transplantou. Aqui tem as pimentas, que a gente fez molho de pimenta também aqui no canal. Linha de rúcula, cenoura. Aqui tá uma parte lenta ainda da horta. Até ontem eu repus umas mudinhas de couve, brócolis e repolho, porque as formigas estão pegando, gente. Tá bem feroz aqui o negócio. Nesse tempo todo a gente conseguiu só fazer crescer um pé de couve. Os demais elas comem, a gente repõe, muda, comem. E aqui do viveirinho que também a gente fez, colocou as estacas de erva baleeira para ver se a gente consegue reproduzir dela. Aqui tem brócolis ramoso. Lá tem umas mudinhas de beterraba. E aqui umas de alecrim. Ah, e a gente acabou colocando na loja também. Isso aqui não é tão fácil de enviar mudas como outras coisas, né? Mas para quem às vezes mora mais próximo e fica bom de enviar, isso aqui é muda de cereja do Rio Grande. Tá umas mudinhas bem bonitas. Esse aqui é o nosso banheiro seco, que a gente já usa faz 2, 3 anos. Para quem quer entender como é que funciona esse processo, não é uma patente como antigamente, é um processo que a gente faz o tratamento dos dejetos. Tem todo um processo que a gente faz uma reação química em bombonas, um tempo. Então aqui vai ser necessário fazer algumas reforminhas. Eu já andei quebrando aqui, ó, que eu já passei quebrando. Isso aqui é uma parede de barro, gente. Isso aqui é terra, areia e um mínimo de cal pra gente fazer a parede ficar... Ela tava toda assim, ó. E aqui a gente tem uma situação que nós se arriscamos fazer
a parede do jeito que fizemos. Por isso a gente está com tanta rachadura. Isso aqui não é a referência de bioconstrução de fazer uma parede. Obviamente, vamos falar assim, numa situação, se você aceita os problemas que ela vai dar, né? Que é esse caso, né? Por mais que ela tá trincando, eu acho que ficou muito legal esse acabamento, porque se não fosse esse acabamento com terra, a gente teria esse acabamento aqui, ó, que é o mesmo que tem por fora. Que a parede estrutural dela foi levantada com troncos de eucalipto. E aí, lá por dentro, né, iam ficar esses vãos, não sei, eu achei que a parede lisinha, ela ficou melhor lá por dentro. Então, mesmo com esses trincados que apareceram, eu acho que tá super legal, o banheiro tá super bom. Mas é isso, é que nem construir uma casa de alvenaria e não usar, às vezes, não fazer uma boa fundação, não usar um concreto armado, aquelas pilares que tem ferro dentro, né? Construiu só com o tijolo, a certeza que algum dia vai rachar, e essa certeza a gente também teve. A gente ainda está começando, esse foi o primeiro experimento com parede de barro, e a gente se arriscou mesmo a fazer dessa forma. Mas é isso, o ideal seria fazer toda a parede de barro, por exemplo, a gente fazer uns tijolos de barro, ou por exemplo, a gente fazer pau a pique, que daí a gente preenche tudo com barro, né? Usa pouquíssima madeira. Aqui tá quase tudo madeira. Mas é isso. Então, eu já tirei algumas partes que estavam soltas assim, né, das rachaduras. E o que eu fiz também? Eu já andei colocando uma telinha aqui, eu usei um grampeador pra gente dar uma aderência melhor. Isso aqui que tá aqui, ó, o tronco já, ó. Vê que, ó, o quão fino que tava a camada aqui de reboco. Um lugar que, por exemplo, aqui tá sobre uma parede de concreto. E olha só, né, não tem madeira, a estabilidade foi muito melhor. E esse é um resultado que a gente pode conseguir quando faz toda a parede de barro e não usa os troncos que nem a gente usou aqui. Uma coisa legal que eu acho interessante da bioconstrução é isso, ó. Se fosse alvenaria, isso aqui, ó, seria um problema, né? Mas, ó, só de pisar aqui já desmancha, isso volta a ser terra. E esse banheiro, ele acaba que foi a nossa primeira experiência com banheiro seco. Até no começo a gente não tinha assim uma confiança, a gente já tinha nas viagens de bicicleta pelo Brasil experimentado bastante deles, mas é diferente de você experimentar uma semana e tomar isso como uma prática para a sua vida, né? Para você lidar com uma forma diferente com os seus resíduos. E a partir desse aqui, a gente sentiu o quanto é legal, o quanto a gente gosta agora já de lidar dessa forma, de fechar ciclos, né? Pra gente tem um significado importante, especialmente nesse mundo que é totalmente irresponsável, né? Quando se fala ainda em resíduos, especialmente plastiqueira e... Jesus, é um horror. Então, até simboliza também para nós aqui no Expandindo Mundos, né? Um jeito de repensar, de olhar com um pouco mais de responsabilidade pelos processos de manutenção da nossa vida. E agora eu vou mostrar lá um banheirinho para vocês, que já é a versão atualizada desse aqui, e lá já é com uma visão de integrar, de colocar o banheirinho seco dentro da casa, né? Aqui a gente fez um anexo. Aqui é essa casa antiga do sítio, e a gente anexou. Esse aqui é um projetinho que a gente iniciou, não conseguimos dar continuidade ainda, algumas pessoas do canal já devem ter visto, mas dá para já ter noção do como que é o modelinho que nós pensamos para ter dentro da casa, né? Funciona no mesmo sistema, separação do xixi e do cocô. Aí aqui tá o sistema de descarga seca e por trás tem um furo ali dentro, né? Aqui dá pra ver, tem uma chaminé que leva puxar os gases para não ficar não ficar nada de cheiro aqui dentro do banheiro. Aqui também, ó, falta acabamento, a gente fez o reboco grosso, mas precisa ainda ir fechando isso aqui. Aqui nem o reboco grosso a gente fez, né? Tá na parede bruta. E também a experiência de bioconstrução. Aqui já é um modelo bem melhor, porque ó, a gente tem apenas as taquaras atravessadas aqui. Tem as vigas principais aqui, né? Mas o preenchimento aqui então vamos falar em porcentagem, às vezes 80 a 90% da parede é barro. Então
ela vai ter muito mais estabilidade depois e vai apresentar muito menos rachaduras do que aquele sistema que a gente tem lá. Então aqui eu estou fazendo uma mistura de 50% de areia, mais ou menos, e 50% de terra. A nossa terra aqui ela é muito argilosa e acaba que racha demais se a gente faz só com ela. Então a gente precisa pôr areia. Mas há lugares que a terra já tem areia naturalmente, então às vezes não precisa fazer esse tipo de mistura. Estou fazendo um pouquinho de mistura separada aqui. Tá usando palha de arroz, é um restinho de palha de arroz que tinha no sítio. E a palha de arroz ela acaba tendo vamos dizer, um tamanho, né? Ela é bem picadinha, bem fininha e vai servir para fazer esses remendos. E ela é fibra, né? Ela vai dar mais uma amarração para evitar as rachaduras no reboco. Mas eu não vou usar em toda ela, porque ela também cria uma superfície meio áspera assim, né? Depois não dá para deixar aquele acabamento lisinho por causa da palha. Então eu vou usar ela só nos buracos maiores que tiverem na parede. Fala, meu povo, cheguei aqui, como é que vocês estão, nenes? Nós estamos bem chique-lique. E a gente tá fazendo as contas. Esse banheiro já está em funcionamento faz uns 2 anos. E eu acho interessante de comentar sobre a durabilidade, né? Então, ó, depois de 2 anos estamos fazendo essa manutenção. E ainda são partes, né? Não precisa derrubar tudo e refazer de novo. São pequenos remendos. E o que eu estava pensando era, já pensou se fosse um banheiro convencional, né? Tivesse acontecido ou uma infiltração ou uma cerâmica descolando, problemas hidráulicos, imagina o que ia fazer. No nosso caso ia sentar e chorar, né? E da cerâmica é engraçado, né? Porque daí você coloca uma cerâmica super industrializada com um detalhe decorativo lá que ele só é feito a partir de máquinas super industriais, lá, sei o que eu tô falando. Mas enfim, não dá autonomia pra gente, porque depende de um processo que a gente só alcança mediante toda essa movimentação de recursos do sistema, né? E não é que nem, por exemplo, deu uma rachadura, eu pego um pouco de terra, areia, palha e faço o remendo. A gente tem lajotas essas de cerâmica dentro da casa lá, nessa casa antiga do sítio. Descolou uma ou duas, aí fica um buraco na parede, né? E não vai achar, ainda mais que é lajotas de 30 anos atrás. Aí você, pra ficar, vamos dizer, uma coisa padrão, se às vezes a gente quer isso ou gosta disso, né? Você tem que arrancar tudo e pôr tudo novo, né? E é um resíduo que vira um entulho, assim, sem muita função. E quando a gente faz uma reforma na bioconstrução, que nem eu estava mostrando, né? As coisas podem virar terra, pode virar matéria orgânica de novo. É muito interessante. E é importante a gente tirar toda essa parte solta, né? Esses trincados que estão pequenos, para depois a gente vir com a água. A gente tem que dar uma molhada. Eu vou usar essa ferramenta aqui, que chama de brocha. Aí eu vou jogar a água, porque se a gente colar, tentar grudar aqui a massa na parede seca, a poeira ela às vezes não vai dar aderência. Eu preciso estar com uma umidade, tá bem molhadinho antes de colocar essa massa que eu fiz. Depois de molhar, eu vou pegar um pouquinho, uma bolinha de barro, um pouquinho mais de água para fazer uma coisa bem lamecenta assim, para ela penetrar bem. A gente vai só, eu não vou preencher ainda o furo, mas é só para dar uma garantia que vai aderir. Misturar aquelas pontas, ó, tem pontas de grama que era da parte estrutural do barro do reboco grosseiro, né? E aí eu vou dar essa misturada para tudo isso aqui ficar bem, ó, eu vou passando aqui com a mão, fica bem amarrado, para depois quando a gente vir com a parte de camada de fechamento, tenha realmente fixação nessa parte aí.
Nesse momento eu tô colocando a mistura com palha. Então é apenas uma camada, eu não vou preencher, deixar retinho já, porque depois a gente vem com uma massa que ela é bem fina, ela não tem fibras, não tem uma areia grossa, né? Ela vai ter que ser uma areia mais fininha, e vai ser a massinha que vai ser capaz de dar o acabamento lisinho como tá nessa parte de cima aqui. E aqui agora por cima daquela massinha de palha eu tô preenchendo com a massa que era só terra e areia, para ela não dar depois as palhas não ficarem atrapalhando quando passadas em penadeira. E aqui acaba sendo meio grosseiro assim mesmo, porque depois dessa camada a gente vem com a pintura. A pintura ela vai servir como um micro reboco ainda, porque ela não é uma tinta muito líquida, vamos dizer. Ela é uma mistura de terra, pode ser um pouco de cal, pode também ter uma substância que dá viscosidade, dá para usar baba de cactus. A gente já usou liga de polvilho. E ele fecha, ele já vai servir para fechar essas rachaduras mais estreitas. Olhando assim parece meio caótico, né? Oh, minha nossa. Mas vocês vão ver, depois da pinturinha. Só quem precisar ir no banheiro agora, sinto muito. Mata o que não falta. Acabamos de terminar essa parte de reboco e agora vem a pintura. A Lu já está começando a fazer a tinta. Então aqui foi cerca de 1 kg de cal. Depois jogamos 2 litros de água que estavam imersos na verdade, onde estavam imersos os cactos, pedaços de cacto, para a gente juntar a baba de cacto. Agora vai umas 2 colheres de sal. E aí, depois ainda vou dar uma homogeneizada nisso aqui. A gente vai trazer a terra, colocar terra para dar realmente a cor que a gente precisa. E tá usando cal hidratado, não é cal virgem não. Então isso aqui que a gente tá fazendo é tinta natural. E aqui tá o Nene tentando dar uma reparada. Gente, eu fiz errado de não ter peneirado e preparado melhor aquela primeira massa, porque assim, ela até serviu bem para fechar aquele rachado grosseirão que vocês viram aqui, aqueles buracos mesmo, né? Mas só que aqui onde tinham as rachaduras, as fendas pequenas, ficou grosseiro, ele tava com umas bolinhas, ó. Mas é isso, né? A gente infelizmente não tá com tempo para tá fazendo o acabamento. Ó, o acabamento que a gente fez da outra vez, gente, olha aqui. Ficou impecável. Gente, em questão de alisamento, assim, por conta do errinho que eu dei no começo da massa, né? Fazia tempo que não fazia, tinha perdido a mão. E a cor vai ficar mais ou menos dessa aqui. Eu misturei mais terra, antes estava bem clarinho. E agora vamos fazer a pintura. A primeira mão, depois se precisar a gente vem com uma segunda ou terceira para deixar bem no jeito. Ó, ficou chique, pra mim ficou chique ali. Vai ficar aparente assim, né? Dá pra ver aqui, né? Mas assim, detalhe, né, gente? Eu até vejo, sentindo assim, da primeira parede, que a gente se dedicou bastante a alisar ela, e uma parede que a gente faz de uma maneira mais simples, mais rústica, sinceramente pelo meu corre de vida, pelas coisas que eu vejo, eu prefiro fazer mais rusticona mesmo, porque assim, quanto mais sofisticação, pode ver, sempre dá mais trabalho. E a pintura já aconteceu, mas ainda não tá 100% finalizado, né? Exatamente. Vamos ter o banheiro sujão assim por enquanto, só pra gente ir usando, pra passar uns 2 dias ainda pra
a massa que está por baixo, ela vai dar uma secada, especialmente os lugares que foi uma camada mais grossa. Então, pode ser necessário aí vai ser necessário, né, uma segunda mão para que essa pintura ela vai fechando. Ó, aqui dá para ver um rachadinho fininho. Que é a massa que está com umidade, né? Ela vai enxugando, vai lascando. Então, nas partes mais grossas de massa ali vai dar, e aí a nova pintura vai resolver. E a gente é bem iniciante nessa questão da bioconstrução, estamos começando com as primeiras experiências. Para quem quiser ver uns trabalhos assim, a galera que se envolve já construiu casa inteira. Tem o Bioconstrução Guaraciaba, eu acho procure no Instagram, é bem legal. No YouTube tem vídeos assim maneiros. Tem os nossos amigos do Instituto Pedra da Mata, tem vídeo aqui no canal. E aquele rapaz do Bahia, como é que é o nome? Ah, sim. Família de Terra? Família de Terra, nossa, incríveis. Eles são também incríveis. E numa vida no sítio envolvem várias atividades, várias ações, vários temas. Então, ultimamente a gente tem mostrado muita coisa da nossa horta, fazendo canteiro, colocando tronco, poda, porque é um processo que acontece muito agora nessa entrada de inverno, um pouquinho antes, né? Plantio de alho, plantio de cebola, plantio de folhosas. E agora mostramos um pouco da manutenção dessa reforma na parede de barro aqui do nosso banheiro seco. Outro dia mostramos ali a feitura, né, a criação desse secador de ervas. Mostramos também em outro vídeo secando erva baleeira, essa maravilhosa aqui. Então, uma pluralidade de assuntos que envolvem essa nossa vida no sítio, com um foco muito na autonomia. Fechou? Se você gosta disso, não deixe de se inscrever não, hein, gente? Quem pensou que acabou está muito enganado. Lavação das coisas aí dá trabalho, gente, dá trabalho. Parte mais chata. Essa é a mais chata mesmo. Mas é bem de boa, viu? Porque uma coisa interessante do barro é que a gente pode pôr a mão, sem problema, né? Exceto ali da pintura ainda, que vai o cal, que resseca, né? Mas, por exemplo, se você faz a alvenaria com uso de cimento, né? Resseca tudo, você não pode pôr a mão. E isso aqui não, é uma arte, assim, você vai fazendo os acabamentos. Finalizamos o banheiro, ficou bem legal. Então voltou ao estado original, vamos dizer assim, de quando foi construído, né? Fiz um negócio novo aqui para puxar a porta, para trancar. Ó, agora a parede tá bem legal, gente. A primeira massa não ficou boa. Na verdade, a primeira massa até ficou boa, só que ela foi boa para fechar essa parte aqui que tá mais escura, onde era aqueles buracos bem grandões, grosseirões, né? Era metade de terra para metade de areia. Aí ficou legal para essa parte. Aqui tá escuro porque ainda não secou bem. E aí a gente acabou usando essa primeira massa para fechar pequenas fissuras, só que ela tinha muita argila e aí ela acabou pipocando, ficou horrível. Tivemos que desfazer. Aí eu fiz uma massa de reboco bem fino, que eu usei 4 partes de areia para uma de cal. E aí eu consegui fechar as pequenas fissuras, aí não rachou mais. E depois disso a gente veio com aquela tinta natural. A gente acabou tendo que repintar tudo, né? Nem filmei, mas a gente repintou tudo de novo para deixar desse jeitinho super legal que tá aqui. Outra vez a gente alisou bastante a parede, mas dessa vez para facilitar o trabalho, eu até prefiro, se for fazer, a gente vai manter assim, fica uma textura, fica fácil de fazer a pintura, de dar manutenção, tá bem legal. Eu tô bem satisfeito com esse resultado aqui. E no fim, mais um dia terminou aqui na roça. Espero que você tenha gostado desse vídeo e deixo aqui um profundo agradecimento mesmo a todos os nossos apoiadores e apoiadoras que fazem a gente conseguir se manter produzindo conteúdos, partilhando conhecimento com vocês. Inclusive, se quiser participar, vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Já dá para estar ajudando com R$5 ou mais. E como o vídeo hoje foi sobre bioconstrução, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que a gente fez com o Instituto Pedra da Mata, a gente já falou aqui, e esse vídeo mostra uma casinha feita de barro incrível e é muito bom para a gente quebrar alguns preconceitos em relação à bioconstrução. Até a próxima. Avante!